Orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti esta live. Eu consagro a Ti, Senhor, a vida de todas as pessoas que estão aqui, Senhor, que estão assistindo, e aquelas, Senhor, que ainda assistirão, Pai. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, traz a revelação da Sua palavra. Fala conosco, Senhor, no profundo, no oculto e no escondido, Pai. Que esta palavra, Senhor, possa, Senhor, se tornar, Senhor, uma semente no nosso coração e formar uma árvore frondosa, Pai. Espírito Santo de Deus, Tu que és aquele que convence do pecado, do juízo e da justiça, alcança corações aqui sedentos pela palavra do Senhor Jesus. Eu consagro a Ti, Espírito Santo, os meus lábios, os meus olhos, a minha voz. Não me deixa Te atrapalhar, Espírito Santo, Tu és o preletor desta live, ela é sua. Você tem total liberdade aqui. Em nome de Jesus, que essa live seja para honrar e glorificar o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Shalom, shalom, minha filha. Seja bem-vinda. Apóstolo Juliano, quanto tempo. Que bom tê-lo aqui comigo. Se você já deixa a sua curtida, dá 2 toques na tela. Já deixa uma rosa. Para que o TikTok possa indicar essa live para mais pessoas, em nome de Jesus. A paz de Deus, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. A palavra que eu vou trazer hoje está no livro de Ruth. Estou fazendo uma série de live sobre as mulheres da Bíblia e o seu propósito, né? Mas quando eu falo das mulheres da Bíblia, eu não quero dizer somente do propósito das mulheres, mas todos nós, como filhos de Deus, como servos do Deus Altíssimo, antes mesmo que nós fôssemos gerados no ventre do materno, o Senhor já tinha um futuro preparado para nós. Ele já tinha preparado um propósito para a nossa vida. Assim como, bem-vindo, Gleidson. Assim como quando Jeremias, o Senhor chamou Jeremias para levar a sua palavra, Jeremias falou, sou muito pequeno. E Deus falou para ele, Jeremias, não diga sou pequeno. Antes que você nascesse, eu já o preparei como profeta às nações. Então todos nós, mesmo que ainda não saibamos, mesmo que ainda não estejamos nos caminhos do Senhor, nós temos um propósito divino, nós temos um propósito que o Senhor já decretou para as nossas vidas. Algumas pessoas têm o propósito de impactar nações com grandes ministérios, ministérios de palavras, ministérios de louvor, mas mesmo nós que não temos grandes ministérios, o nosso propósito já está escrito no livro da vida do Senhor. O meu propósito, o seu propósito pode ser criar um filho nos caminhos do Senhor para que ele se torne grande, um grande servo do Deus Altíssimo. O meu propósito, o seu propósito pode ser de alcançar uma alma que no futuro será e alcançará grandes almas. Assim como na Bíblia tem pessoas que têm grandes propósitos, grandes mulheres, Sara, Esther, tem outras com propósitos menores, mas nem por isso menos importante. E uma dessas personagens que me impactou muito são ali as parteiras hebreias, Sifra e Puá, onde o rei do Egito, ele determinou que elas tirassem a vida dos meninos que fossem do sexo masculino, mas elas se recusaram a obedecê-lo e preferiram obedecer ao Senhor, elas temeram mais o Senhor, e dessa forma houve um aumento significativo da nação de Israel. Um propósito que, no primeiro olhar, pode ser pequeno, porque elas têm uma linha que cita o nome dela, mas nem por isso deixa de ser grandioso, amém? Aleluia! Vamos lá, se você pode, se você está com a sua Bíblia, abre aí no livro de Ruth. Ruth, no versículo 1. Amém? Então, a história de Ruth é uma história bem conhecida. Há muitas, se você procurar no YouTube, no TikTok mesmo, você vai ver que haverá grandes pregações
falando sobre Ruth. E Ruth e Noemi, o propósito das duas, ele está ligado. As duas estão intimamente, a vida de uma e da outra está intimamente ali relacionada. Aleluia. Abra comigo Ruth 1. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. Então, na época dos juízes, o povo de Israel ali, eles viviam um tempo onde eles passavam por um período de apostasia, um período em que se afastava do Senhor, servia aos deuses da terra ali, moabitas, filisteus, cananitas, cananeus, e se esqueciam de Deus. E quando eles se esqueciam de Deus, o Senhor mandava que aqueles povos ali os oprimissem. E quando eles eram oprimidos, eles se lembravam de Deus. Então Deus levantava um juiz que os libertava. Eles passavam um tempo, 5 anos, 10 anos, mas novamente se esqueciam do Senhor. E novamente voltavam a fazer aquilo que desagradava a Deus. E Ruth e Noemi, elas estão nesses períodos dos juízes. E é um período onde houve grande fome ali na terra de Belém do Judá. E eles vão para a terra de Moabe. Noemi vai com seu esposo Elimeleque e mais 2 filhos. Só que quando eles chegam ali, o esposo de Noemi, ele falece. Ela fica com 2 filhos, esses 2 filhos, depois de adulto, eles se casam com 2 moabitas ali da terra, que seria Ruth e Orfa. Só que eles também não têm filhos. E chega um tempo onde Noemi, além de perder o esposo, ela perde os filhos. Então fica Noemi e as suas 2 noras, Ruth e Orfa, ali naquela cidade. E Noemi, ela decide, ela chama as suas noras e ela fica sabendo que voltou a chover na terra dela, em Belém do Judá, que o Senhor foi bondoso e que as plantações estavam florescendo e que havia comida na terra. E ali onde elas estavam já não tinha mais nada que as prendessem ali, porque eram 3 mulheres viúvas. E o homem, naquela época, ele era o esteio da casa. As mulheres, quando elas não tinham um homem para estar dentro da casa, elas passavam por grandes dificuldades. E Noemi se vê no meio dessa tristeza, no meio desse luto, perde o esposo, perde os filhos, e fica sabendo que na sua terra, onde ela deixou bens, voltou a chover, voltou a vida, voltou a ter alimento. E ela chama suas noras para irem com ela, voltar para Belém do Judá. Só que quando elas se arrumam, que elas saem, na metade do caminho, Noemi, ela percebe, ela se lembra que aquelas mulheres são mulheres jovens, que têm possibilidades de ter um casamento, que não há necessidade que elas saiam com ela para uma terra distante, longe do seu povo, longe da sua cultura. E Noemi chama as suas noras, e no versículo 8, Ruth 1:8, está assim: a certa altura, porém, Noemi disse às noras: volte para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em voz alta. Elas viveram durante 10 anos ali juntas. Elas foram casadas com os filhos de Noemi durante 10 anos, até que eles morressem. E aquela despedida é dolorosa, e elas começam a chorar. Não, disseram elas, queremos ir com você para o povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo?
Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus esposos? Porque naquela época havia um costume. Se um dos filhos morresse, o outro tinha que se casar com a viúva para dar herdeiros para o falecido. Mas ali já não havia mais filhos para Noemi. E Noemi, ciente disso, ela pegou e dispensou as suas noras daquela dor. Elas choram, elas se abraçam. Orfa, ela pensa um pouco e decide voltar. E Noemi, ela está triste, ela se sente amarga, ela se sente abandonada. E no versículo, vocês esperariam que eles crescessem deixando de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas, essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Noemi, ela estava tão dilacerada, tão triste pela dor da perda dos seus filhos e do seu esposo, que ela declarava que era Deus que era o responsável pela perda daqueles que ela amava. Ela achava que ela tinha sido amaldiçoada e que Deus estava contra ela. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os seus deuses. E para os deuses dela, disse Noemi a Ruth, você deveria fazer o mesmo. Então, o povo moabita, eles não tinham a mesma fé dos israelitas. Eles adoravam a vários deuses. Deuses feitos de esculturas, deuses feitos por mãos humanas. E Noemi, ela estava triste, ela estava sofrendo. A experiência que ela tinha ali naquela terra não tinha trazido nada de bom a ela. Só que Ruth decide voltar com ela. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo e seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer outra coisa, a não ser a morte, nos separe. Ruth aqui, ela demonstra uma lealdade extrema. Ruth, ela demonstra que ela ama tanto aquela sogra que ela está disposta a abandonar os deuses do povo dela. E ela renuncia aos deuses do seu povo e declara: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Então, Ruth, ela decide voltar ali a Belém com Noemi. E muitas vezes nós estamos assim como Noemi. Nós estamos sem esperança, nós nos consideramos amargas, achando que Deus de alguma forma nos atingiu. E a forma com que Ruth age com Noemi demonstra compaixão, demonstra um amor que sustenta, demonstra lealdade. Aleluia! E uma lealdade que quebra a barreira cultural. Ruth está disposta a acompanhar a sua sogra, uma nova cultura, uma nova vida. Claro que ela provavelmente já convivia com a cultura ali dos judeus na casa da sua sogra. A sua sogra provavelmente era temente a Deus. E Ruth decide manter aquela aliança de amor e declara a sua fidelidade, o seu amor e a sua lealdade àquela que a tratou como mãe. E muitas vezes Deus nos pede coisas simples.
Deus nos pede um passo de cada vez. E o que Deus está pedindo para você hoje? Qual é o passo de fidelidade? Qual é o passo que Deus está falando ao seu coração para que você faça hoje? Então, Ruth, ela renuncia à sua identidade ali, da sua cultura, e ela aceita se tornar israelita. E ela não faz essa escolha apenas socialmente ou emocionalmente. Ela decide seguir o Deus de Israel. Além da lealdade, ela demonstra ali uma fé verdadeira que manifesta ali naquela decisão que ela toma de acompanhar Noemi, de deixar tudo para trás e seguir aquela que agora é sua mãe. Nós podemos, de alguma forma, nos colocar no lugar de uma pessoa assim, uma mulher, uma imigrante de outro país, em luto, porque Ruth também estava em luto, ela perdeu o seu esposo. Eram duas mulheres lutadas, uma que perdeu o esposo e o filho, a outra perdeu o esposo. E ela vai para outro local, ela deixa tudo por amor e lealdade àquela com quem vivia. Ela muda sua língua, vai para um lugar desconhecido. E muitas vezes nós temos que ter coragem para seguir caminhos diferentes, e a maioria de nós não queremos sair da nossa zona de conforto, nós não queremos deixar aquilo que nós conhecemos para encarar o desconhecido, ainda mais por outra pessoa. O ser humano, por si só, ele é egoísta, ele pensa em si mesmo. Eu não falo isso como condenação, quantas vezes eu já fiz isso? A maioria de nós escolhe pelo seu próprio bem, mas aqui essa lealdade de Ruth por Noemi faz com que o Deus de Noemi também se torne o Deus de Ruth, e as bênçãos do Deus de Abraão também vão de encontro a Ruth. E elas chegam de viagem, quando elas chegam em Belém, elas retornaram depois, provavelmente, de 20 anos, e a cidade entra em alvoroço, né, comentando, no versículo 20, no versículo 19, então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela, chame-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Mara significa amarga. A tristeza tomou de tal forma o coração de Noemi que até mesmo o nome dela, ela se recusava a ser chamado por ele. Ela tinha se tornado amarga e ela queria ser chamada por um nome amargo. E ela declara, cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? E ela insiste em afirmar que foi Deus que fez com que a vida dela se tornasse amarga. Porque naquela época, tudo que acontecia de ruim às pessoas, era declarado que Deus era que estava fazendo aquilo como uma forma de punição. E dessa forma, Noemi volta para Belém acompanhada de Ruth. No versículo 2, Ruth, além de se dispor a ir acompanhar a sua sogra, provavelmente a sua sogra idosa, ela decide trabalhar para que as duas tivessem com o que comer. Porque as duas estavam sozinhas, as duas não tinham um homem para sustentá-las. E naquela época, acima de tudo, o homem era provedor do lar. E Ruth fala que vai sair, fala respigar.
Na época da colheita, o respigar seria assim, as pessoas vão fazendo a colheita ali, era a colheita de cevada, e está até na lei de Levítica, quando eles vão colhendo, aqueles fechos que caem, eles não pegam, para que aquelas pessoas, os órfãos, as viúvas, venham atrás pegando aquilo ali para ter com que se alimentar. Isso se chama respigar. E no versículo 2, a palavra começa: havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente do seu sogro Elimeleque. Olha a mão de Deus atuando. Muitas vezes nós achamos que nós estamos esquecidos, nós achamos que Deus não nos vê, mas a palavra de Deus em Gênesis diz que Deus é o El Roi, o Deus que nos vê. Mesmo que nós nos sintamos abandonados, o Senhor, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele vê cada lágrima derramada. Ele vê cada clamor elevado a Ele com o coração contrito. E a palavra também declara: um coração contrito o Senhor não desprezará. Aleluia. E ela foi trabalhar ali no campo de Boaz, que seria um parente do marido de Noemi. E quando Boaz chega e vê aquela moça, a Ruth, de alguma forma, chama a atenção dele, provavelmente pelos comentários que aconteciam ali na cidade, falando do retorno de Noemi e do retorno da sua nora que veio com ela. E isso deve ter chamado muito a atenção ali daquela sociedade, provavelmente um lugar pequeno onde todos se conheciam. No versículo 5, a palavra declara: então Boaz perguntou a seu capataz: quem é aquela moça? A quem pertence? O capataz respondeu: é a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã, ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso. Então, Noemi, ela chegou, pediu para trabalhar e ela não parou um instante porque ela queria levar alimento para sua sogra. Ela estava preocupada em trazer o alimento para o seu lar. Aleluia. No versículo 8, Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo, acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se de água que os servos tirarem do poço. Então, Noemi, pelo seu amor, Ruth, pelo seu amor, pelo seu zelo, pela sua sogra Noemi, ela chamou a atenção ali daquela cidade. O exemplo dela falou muito ao coração daquelas pessoas, mesmo ela sendo uma estrangeira, mesmo ela sendo uma moabita. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo o que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Então, Boaz, ele declara bênçãos ali na vida de Ruth, né? E Boaz era um homem de boa reputação. Boaz era um homem rico, porque ele tinha trabalhadores ali. Shalom, shalom, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Boaz, ele tinha
trabalhadores trabalhando ali, né? E aquele encontro não foi mera coincidência, aquele encontro ali foi a mão de Deus já agindo a favor de Ruth, que declarou que o Deus de Israel, a partir daquele momento, era Deus, era o Deus dela. Então, Boaz, ele se apresenta aqui como o resgatador. E o que seria resgatador? Resgatador seria aquele homem. Existe uma lei em Levítico 25, que declara que quando uma mulher mora ali com há um casal que mora com seus irmãos, se um dos irmãos falece, o outro irmão, ele é obrigado a se casar com a viúva para dar um filho para o que vai levar o nome do falecido. O filho nascido não leva o nome do pai biológico, leva o nome do falecido. E Boaz ali, ele se coloca como um resgatador, né? Ele vê Ruth e chama a atenção dela. E ele começa a perguntar. E ele vai ali, fala com ela e a abençoa. Aleluia. Ela respondeu: espero que eu continue a receber a sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem mesmo seja uma das suas servas. Então, ali na hora da refeição, Boaz chamou Ruth para que ela viesse ali se alimentar junto com os seus, para que ela se alimentasse ali da comida, pegasse da comida. E no versículo 15 ele declara: quando Ruth voltou a trabalhar, Boaz ordenou a seus servos: permitam que ela colhe espigas entre os feixes e não a incomode. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que elas recolham, não a atrapalhem. A bondade de Boaz, além daquilo que caía naturalmente na hora da colheita, ele mandou que os seus servos deixassem cair mais espigas de cevada para que ela pegasse e levasse, para que houvesse alimento na sua casa, alimento para ela e alimento para Noemi, a sua sogra. E Ruth ali, ela colheu a cevada, né? E quando ela chegou em casa, assim Ruth colheu cevada o dia inteiro, e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição, até o alimento que ela não tinha comido tudo, ou provavelmente deixou sobrar porque queria para que levasse a sua sogra, para que ela tivesse com que se alimentar. E Noemi pergunta: onde você trabalhou hoje? Aí ela fala, ela contou, né? Trabalhei hoje com um homem que se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi a nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador da nossa família. Então, Noemi aqui, ela já muda o olhar. Ela já não está mais culpando Deus pela desgraça que aconteceu na sua vida. Ela estava falando que Deus não deixou a bondade dele nem para com os vivos e nem para com os mortos. E ela reconhece que não é coincidência o fato de Ruth ter ido colher ali nas terras de Boaz. E Noemi fala: ele é o resgatador da nossa família. E Ruth, a moabita, acrescentou: Boaz disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. E assim Ruth fez, ela trabalhou ali mais ou menos 6 meses, que houve a colheita da cevada e houve a colheita do trigo. E cada colheita durava em média de 3 a 4 meses. Ela ficou mais ou menos 6 a 8 meses ali nas terras de Boaz colhendo. E quando já tinha terminado toda a colheita e foi-se fazer a limpeza da cevada, a limpeza do trigo, para que tirasse aquilo que era o joio, Noemi vai e chama Ruth.
Noemi chama Ruth e fala assim, já é necessário que eu consiga um marido para você, para que você tenha segurança, porque uma mulher sem marido naquela época não tem segurança, não tem quem a cuide. Shalom, shalom, irmã Clarice, a paz do Senhor, tudo bem? Que bom ter você aqui comigo, aleluia. No versículo 3, no capítulo 3, versículo 1, a palavra declara, certo dia Noemi disse a Ruth, minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi, tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vá até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Noemi, sabendo já que Boaz era o resgatador da família, o resgatador, nesse caso que eu falei para vocês, né? Como o esposo de Noemi tinha falecido. Os filhos também, no caso que não tinha marido nem filhos, o parente mais próximo se torna o resgatador. O resgatador, ele tem direito de comprar a propriedade. Como Noemi estava em dificuldade, né, provavelmente já tinha falado que ia vender a sua propriedade, e também ele poderia casar-se com uma viúva e gerar um descendente que levaria o nome do falecido marido. Então, Boaz, ele tem a lealdade de Ruth, ela é recompensada de uma tal forma que ele aceita fazer isso. No versículo 9, está assim, depois que Boaz, no final da noite, de madrugada, ele vai mexer os pés e encontra uma mulher deitada aos seus pés, ele pergunta, quem é você? Perguntou. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Ao falar isso, Ruth declara, me guarde, me proteja com a sua vida, porque você é o resgatador da minha família. É você quem pode me proteger e proteger a minha sogra Noemi. Então Boaz exclamou, o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra ainda mais lealdade por sua família, que antes, pois não, você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Então Boaz provavelmente já era um homem que já tinha uma certa idade. Não se preocupe com nada, minha filha, farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas embora eu seja de fato um dos resgatadores da sua família, há um outro homem. Existiam 2 resgatadores, Boaz, mas o outro tinha preferência. O outro homem que é parente mais próximo que eu, então o parente mais próximo é o que tem a preferência. Fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem. Que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Às vezes nós podemos pensar que Deus nos esqueceu, mas conforme a vida vai passando, os dias vai passando, nós vemos que tudo aquilo era a mão de Deus nos preparando para algo melhor. Era a mão de Deus nos preparando. A paz do Senhor, Renata, seja muito bem-vinda. Era a mão de Deus nos preparando para algo muito melhor, porque a palavra de Deus declara, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o servem. E Boaz, ele cumpre aquilo que ele prometeu. Ele foi à porta, no versículo 4, Boaz foi à porta da cidade e sentou-se ali. Nesse momento ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. No Oriente Médio, nessa época da Bíblia, as decisões eram tomadas à porta
da cidade. Chamava-se os anciões para servir de testemunha. Ali eram vendidos terras, ali eram assinados contratos, mas não era assinatura. Era feito por meio das testemunhas. Chamava-se testemunhas, os anciões, os homens mais importantes da cidade, e dessa forma o contrato era feito boca a boca. E quando esse parente resgatador ele passa, Boaz chama ele e fala: sente-se aqui, amigo, quero conversar com você. E quando ele se sentou, o homem foi e se sentou, então Boaz chamou 10 autoridades da cidade e pediu que se sentasse com eles. Em seguida disse ao resgatador da família: você conhece Noemi, que voltou de Moabe. Ela está vendendo a propriedade do nosso parente Elimeleque. Pensei que devia falar com você a esse respeito, para que você a resgate caso tenha interesse. No primeiro momento, esse resgatador, ele aceita. Aí, Boaz continua: se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você sou o resgatador mais próximo. O homem respondeu: está certo, eu a resgatarei. Então, ele decide resgatar a propriedade, mas aí Boaz já fala, logo em seguida. Então Boaz lhe disse: é claro que, ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome do seu marido e mantenham a herança na família dele. Então, o resgatador se casaria com Ruth, mas a herança iria para o marido da Ruth, a herança permaneceria para o filho de Noemi. E a criança, o primeiro filho deles, levaria o nome do filho de Noemi. E quando aquele homem fica sabendo disso, ele fala: não, dessa forma eu vou prejudicar a minha herança. Provavelmente ele já tinha filhos, ele provavelmente era um homem de posses também. E ele declara: se é assim, não posso resgatá-la. Respondeu o parente resgatador: isso por em risco minha própria herança. Shalom, shalom, pastora Luciana, seja bem-vinda. Resgate você a propriedade, eu não posso fazê-lo. Naqueles dias havia o seguinte costume em Israel: quando alguém queria transferir o direito de resgate e troca, tirava a sandália e a entregava a outra pessoa para validar publicamente a transação. Era desse jeito que era oficializada a transação. Por que a pessoa tirava a sandália e entregava a outro? Porque a sandália era um sinal de autoridade. A sandália era um sinal de poder. E quando aquela pessoa tirava a sua sandália e entregava a outra, ela estava dando a autoridade de ser um resgatador. Ela estava passando o seu direito para outra pessoa. Assim, o outro parente resgatador tirou a sandália e disse a Boaz: compre você a propriedade. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor: vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom. E junto com a propriedade tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família, aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas. Olha o tamanho do coração, olha o tamanho do favor que Deus trouxe à vida de Ruth. Pelo fato dela ser uma mulher honrada, pela fidelidade dela, por ela ter amado aquela sogra e por ela ter amado o Deus de Noemi. E ter declarado: o seu Deus será o meu Deus, onde você for eu irei. Aonde você morrer ali, eu também morrerei. A mão do Senhor trouxe um favor imenso para ela. E o propósito de Noemi, o propósito de Ruth estão entrelaçados. Ruth, ela era uma estrangeira. Ela era moabita, mas quando ela abriu mão da sua cultura, ela abriu mão para ir para a cultura do povo de Israel. E ela tomou o Deus de Israel como seu Deus, ela passou a ser
uma israelita. Ela deixou o passado dela para trás, ela deixou mãe, ela deixou pais, tudo em prol de servir a esse Deus e dar fidelidade a essa sogra. E ela foi recompensada. E Ruth, mesmo sendo uma estrangeira, ela entrou na genealogia do Senhor Jesus. Por quê? Porque Boaz teve um filho com ela e eles deram o nome de Obed-Edom. E eles estão na genealogia de Davi. As autoridades da cidade do todo o povo que estava à porta responderam: somos testemunhas. Que o Senhor faça a esta mulher que chega à sua família o que ele fez a Raquel e a Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. Que o Senhor lhe dê com esta jovem uma descendência numerosa, como a nossos antepassados, Perez, filho de Tamar, e Judá. Então, no versículo 14, a palavra declara: então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho da sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Quando eles se casaram, ela engravidou e ela deu à luz um filho. E esse filho nasceu sobre os joelhos de Noemi. Isso declarava que aquele filho era filho de Noemi. Então Noemi pegou o bebê, aninhou junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Essa é a genealogia de Perez. Então Obed, o pai de Jessé, o pai de Davi. Ruth entrou na genealogia do Senhor Jesus. E a genealogia é: Perez gerou Esrom, Esrom gerou Ruão, Ruão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Então, o propósito de vida dessas duas mulheres, o propósito dessas duas mulheres na genealogia do Senhor Jesus, na história da redenção, elas são elas são descendentes da tribo de Judá. O filho de Noemi é quase que um descendente direto do rei Davi, e do qual veio a linhagem do Senhor Jesus. Então, muitas vezes, elas estavam ali em Moabe, tristes, desesperançadas, sem sogro, sem esposo, sem filhos. Mas elas tomaram uma decisão, e quando Ruth decide, através da sua lealdade, através da fidelidade por Noemi, por esse Deus ao qual Noemi cria, ela foi abençoada, ela foi próspera. E muitas vezes nós achamos que o nosso propósito, ele é pequeno, não. Muitas vezes nós, através dos nossos olhos da dor, assim como Noemi, com um coração amargo, cheio de luto, perdeu o esposo, perdeu o filho, ela falava a todo momento que o Deus Todo-Poderoso tinha castigado ela. Mas, na verdade, Deus estava preparando ela para uma coisa maior, para um futuro grandioso. Ela segurou os seus netos, uma coisa que ela jamais, ali naquele momento, quando ela estava saindo de Moabe, ela poderia imaginar que poderia segurar um neto no colo. E ela o criou com amor. E ela estava feliz. E eles foram abençoados. Muitas vezes, quando nós estamos com os nossos olhos tapados pela dor, nós não conseguimos ver aquilo que o Senhor está preparando lá na frente. Mas o Senhor sabe de tudo, Ele conhece o profundo, o oculto e o escondido. Amém? E que nós possamos tirar os olhos da nossa dor e colocar os nossos olhos no Senhor Jesus. Colocar os nossos olhos na promessa que Deus trouxe à nossa vida. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E em cada página que você abre da Bíblia, há uma promessa de Deus para você. Há uma promessa de bênçãos, há uma promessa de vida abundante, de alegrias.
Nem sempre, quando o dia está nublado, nós conseguimos ver o sol, mas ele sempre aparece. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, tira toda a venda, tira toda a névoa dos nossos olhos, Senhor, que não deixa com que nós vejamos, Senhor, a sua bondade. Tira toda a cegueira espiritual, Senhor, que faz nos ver todas as coisas com os olhos da dor, Senhor, nos purifica, revela-nos o seu amor, Senhor, que nós possamos ver o seu amor, o seu cuidado em cada detalhe da nossa vida diária, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, por esta palavra, Senhor, que ela veio de encontro ao meu coração e que ela veio, tenho certeza, Senhor, ao encontro do coração dos meus irmãos, que ela possa tocar muito mais vidas, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura eternamente, Pai. Essa live é para te honrar e te glorificar, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, continua fazendo a sua obra, toca em cada coração, em cada mente, abre os olhos do nosso coração para receber a sua palavra e a sua revelação. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Shalom, shalom, graça e paz e até amanhã, em nome de Jesus.